noite. Meu nome é Luciane Mara Correia Gomes. Eu estou aqui para apresentar o trabalho Aspectos Procedimentais da Cooperação Internacional no Código de Processo Civil Brasileiro, no 4º Congresso Internacional de Direito, Governança e Inovação. A finalidade desta pesquisa é avaliar a efetividade da prestação jurisdicional em âmbito brasileiro quando em sistema de cooperação internacional, através de uma pesquisa qualitativa por jurismetria. Então, a nossa fala começa abordando os princípios que são utilizados nesse sistema de cooperação internacional, quais sejam a solidariedade e a fraternidade, aquele conceito de fraternidade cunhado por Egídio Resta, que é muito aplicado nas relações internacionais. Trata-se de um sistema de cortesia nas relações internacionais. As solicitações formuladas pelos estados estrangeiros em âmbito de território brasileiro, elas se operacionalizavam através das cartas rogatórias, que eram decididas e eram avaliadas pelo Supremo Tribunal Federal, até que no ano de 2004, com a vigência da Emenda Constitucional número 45, houve um deslocamento dessa competência do Supremo Tribunal Federal para o Superior Tribunal de Justiça, para que essa cooperação como mecanismo de auxílio, ela mantivesse acesa o viés da comunicação entre os estados, com o objetivo exclusivo de agilizar a máquina judiciária. Porque esse procedimento de verificação, esse procedimento de análise do juízo de delibação, que é feito no âmbito das cartas rogatórias, ele precisou ser desconcentrado para que fosse mais efetivo, mais célere, mais possível. Então, com a vigência do Código de Processo Civil Brasileiro, no ano de 2015, na verdade a publicação se operacionalizou em 2015, houve um ano de vacância, o Poder Judiciário brasileiro teve um ano para que ele se adequasse aos métodos inseridos pela nova legislação. Ele passou a prever o auxílio direto como uma requisição que poderia ser feita ao Poder Executivo brasileiro. Então, a grande pergunta que se fez nesse exato momento: a norma trouxe uma mudança na legitimidade e qual seria o ente do Poder Executivo que receberia e avaliaria essa requisição por auxílio direto? Nesse sistema de cooperação internacional, se manteve as cartas rogatórias, porque elas atendem aos atos decisórios emanados pelo Poder Judiciário alienígena, mas que tenham efeitos em território brasileiro e, dessa forma, atingindo a soberania nacional. Um exemplo disso é o cumprimento da sentença estrangeira. Essa cooperação, esse método de cooperação internacional continuou a cargo do Poder Judiciário na seara do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, o auxílio direto ele é uma técnica de menor formalidade. Dispensa a homologação do Superior Tribunal de Justiça. Então, o entendimento doutrinário focou no Ministério da Justiça e no Ministério das Relações Exteriores, porque é um conteúdo de ato jurisdicional. Similar conduta, similar instituto é encontrado no âmbito dos Estados Unidos e da Suíça. E o que é verificado
no sistema do auxílio direto, no pedido, na requisição do auxílio direto, é o preenchimento de 2 requisitos objetivos, que é a autenticidade daquela requisição e a clareza do pedido ali formulado. Não existe um julgamento de mérito, de igual forma que acontece na carta rogatória. Ou seja, continua um agir comunicativo entre os estados, pautado nos próprios tratados internacionais por eles firmados. Só que em sede de território nacional, em sede de território brasileiro, essa operacionalidade ela se desenvolve através da Advocacia Geral da União, do Ministério Público. Então, a gente não está tratando aqui de uma nova legitimidade no sistema judiciário brasileiro. Aurélio Vander Bastos, ele pontua que é uma evolução necessária por uma alteração legislativa que visa ampliar essa cooperação jurídica. Aquela cooperação jurídica que já existe lá no processo civil brasileiro, de que as partes são responsáveis, quando isso transborda para o âmbito do Estado, os Estados são responsáveis pelos atos ali requisitados. Então, a partir de uma leitura de Boaventura de Souza Santos sobre a justiça, uma adequação dos tribunais às exigências que o mercado faz, através de uma mudança política, não só do âmbito nacional, mas do âmbito do sistema judiciário, do poder judiciário como um organismo, como uma organização, e face ao desmantelamento estatal. A gente verifica os tribunais aí com elevados índices de processos em acúmulo, ausência de servidores, ausência de insumos materiais, déficit dos espaços geográficos onde os tribunais ficam localizados. Então, como esse procedimento vai ser realizado? O Código de Processo Civil, no seu artigo 28, ele mantém o processamento e julgamento da homologação das sentenças estrangeiras e do exequato das cartas rogatórias naquele procedimento. A competência, nesse caso, é da Justiça Federal, mas eu posso ter dentro da Justiça Estadual uma requisição direta. O Superior Tribunal de Justiça, ele tem, com a vigência da resolução número 9 de 2005, em especial no artigo 7º, a dinâmica do juízo de delibação. Como vai ser averiguado se aquele ato fere ou não a soberania nacional? E como, no caso de ausência de documentos, ausência da tradução, como se reportar? E no âmbito ministerial, nós temos a Portaria Interministerial número 501 de 2012, onde há o regulamento do auxílio direto. Percebe-se aqui que existe uma portaria anterior ao auxílio direto ser normatizado pelo Código de Processo Civil, o que não é fonte do nosso debate nesse exato momento, mas houve a recepção pelo Código de Processo Civil, pelo Código de Processo Civil do conteúdo dessa portaria. E numa análise qualitativa, nós trazemos aqui os números divulgados pelo Ministério da Justiça no ano de 2018, a despeito dos pedidos de auxílio direto, que foram no total de 434, sendo 279 em matéria civil. Nossa abordagem aqui é meramente da matéria civil. E analisando esses pedidos de auxílio direto, encontram-se em andamento até a presente data 347 pedidos. Então, transcorridos quase mais de 10 meses. Nós estamos aqui quase há 2 anos. Tem-se em território nacional 347 pedidos de andamento, em andamento de auxílio direto,
74 foram devolvidos aos Estados membros de origem, 10 não cumpridos, 1 foi cumprido apenas. Desses que estão em andamento, 201 foi no âmbito da Justiça Estadual e pela Justiça Federal está em cumprimento 46 pedidos. Se a gente for analisar pela origem de onde se veio esse pedido de auxílio direto, dos países em que o Brasil mantém o tratado de reciprocidade, são advindos 82 processos. No âmbito da comunidade dos países de língua portuguesa, são 44 processos. No âmbito do Mercosul, apenas 33 processos. Então, se verifica uma pluralidade de contratos, de tratados internacionais sendo cumpridos. Agora, se formos comparar os dados do Ministério da Justiça com os dados do Superior Tribunal de Justiça, em sede de carta rogatória, nós tivemos nesse mesmo período 416 solicitações, sendo de comunicação de atos 310 e 140 de citação. Aptos para o seu cumprimento, ou seja, aptos recebidos e analisados pelo Superior Tribunal de Justiça e remetido para os estados, 388, e 6 retornando ao estado membro que fez a requisição para sua devida adequação por falta de algum documento, de algum requisito necessário à recepção. O que se conclui com essa pesquisa é que ainda pode ser uma fonte de efetividade da prestação jurisdicional no âmbito das relações internacionais. A aplicabilidade do auxílio direto vai ter uma resposta mais fácil, ela vai ter uma resposta mais célere, ela vai ser mais tempestiva do que depende do cumprimento do Estado brasileiro, mas nós devemos também ter a atenção no tempo dessa tramitação, porque de 2018 até a presente data, março de 2020, nós ainda mantemos 347 processos em cumprimento dessa requisição por auxílio direto. Então, o olhar atento para que o Poder Judiciário brasileiro possa não ser prejudicado deve estar numa maior efetividade no âmbito dos tribunais internos. Funcionalidade no Superior Tribunal de Justiça, na sua recepção pelo Ministério da Justiça ou das Relações Exteriores, não obstante o entrave nos tribunais internos. Esse é recente, esses dados eles necessitam ser depurados ao longo dos anos para que se possa verificar uma entrega efetiva dessa prestação jurisdicional dentro do sistema de cooperação internacional. Agradeço a atenção, agradeço a palavra e saúdo a todos aqui com um fraternal abraço do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Fiquem bem, fiquem em paz, saúde!